Rodinei Zorzo e coordenei o setor diocesano da juventude dos anos de 2012 até 2017. 2011 ainda estava, também estava na coordenação do setor juventude, mas não diretamente à frente. Assumi em 2012 mesmo. Foram os anos, podemos dizer, mais interessantes de coordenação, de poder coordenar e de uma graça muito grande eu estar à frente, porque nós tivemos alguns momentos especiais. Primeiro, nós tivemos a Diocese de Caxias do Sul acolhendo a Romaria da Terra e o acampamento da juventude que acontece dentro da Romaria da Terra também. Então, em 2012 nós tivemos esta celebração. Depois também em 2012, no fim de 2012, em novembro, nós tivemos aquele momento muito importante que foi a celebração de acolhida dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, a Cruz Peregrina e o ícone de Nossa Senhora. E depois, 2013, a Jornada Mundial da Juventude. Neste momento, é importante também nós recordarmos como que foi começando então o setor juventude em si. Primeiro, deixar claro que o setor juventude, ele vem a partir do documento 85, né? Então ele vem como este lugar ou como este ponto de celebração comum, aonde as juventudes de uma diocese são convidadas a sentarem juntas na unidade, pensarem a juventude. O setor juventude não vem para destruir o carisma ou para criar um novo carisma ou uma nova pastoral ou um novo movimento. Muito pelo contrário, ele vem para congregar e ele vem para dar esta unidade. E a partir da unidade é que ele vai fazendo com que a comunhão da juventude vá aparecendo. Como o setor juventude ele inicia na diocese em 2008, 2009, então 2011, 2012, quando eu estava à frente, iniciando o trabalho, ainda era muito novo, ainda era muito recente. Então se vivia ainda algumas brigas aonde se queria um carisma impor sobre o outro, ou ainda se tinha uma incompreensão do que de fato era o setor juventude. Seja por parte dos jovens, dos movimentos, das pastorais, seja inclusive por parte do clero também. Então vivíamos aquele início de incompreensão do que é o setor juventude. Com o passar do tempo é que se compreende um pouco mais, se estuda um pouco mais, se entende um pouco mais do que de fato é o setor juventude, né? Que é aquilo que nós hoje compreendemos como unidade na diversidade, como comunhão e participação. Mas nós olhamos para aquele momento primeiramente, né? Então, 2012, com todos esses eventos que eu falei que nós batíamos muito na tecla de que não queríamos celebrar eventos, então, por mais que tivesse um evento, a acolhida da Cruz, a Jornada Mundial da Juventude, Jornada Mundial da Juventude, era um evento. Mas nós não queríamos que aquilo fosse simplesmente um evento, que acontecesse e ele passasse, e não deixasse frutos. E desde sempre se batia nesta tecla de que a paróquia que realmente se envolvesse e fizesse um processo para chegar lá, a Jornada Mundial ou a acolhida dos símbolos da Jornada Mundial não seria um evento, mas ele deixaria com certeza frutos. Basta vermos que vários grupos de jovens surgiram naquele momento, surgiram naquele caldo histórico que nós vivíamos de grande defesa da juventude no centro da evangelização, porque nós tivemos 2013 Jornada Mundial da Juventude e também Campanha da Fraternidade falando sobre o tema da juventude. Então a juventude estava muito em foco. A juventude estava no foco de toda a discussão da igreja. E muitos realmente colocaram a juventude na discussão da igreja, o que fez com que os frutos fossem surgindo e os frutos que permanecem até hoje. Lá em 2012 ainda, se pensou, bom, nós temos uma acolhida aos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Nós temos uma Romaria da Terra, com ela o acampamento da juventude, e uma Jornada Mundial da Juventude para divulgar. Como é que nós vamos realmente fazer chegar essas informações às juventudes, né? Principalmente aos jovens que são eles o centro, né? Como é que nós vamos fazer tudo isso chegar lá?
E aí que veio a ideia de se criar uma equipe de comunicação jovem, a chamada Comissão Jovem, que é onde vocês agora também estão vendo este vídeo. A Comissão Jovem, então, começa lá em 2012, mais ou menos em junho, julho de 2012, na cidade universitária, na UX, é que ela começa, a primeira reunião começa lá mesmo, com alguns estudantes de jornalismo, ou já formados em jornalismo. Por quê? Porque se tinha a ideia de fazer divulgação, de entrar nesse campo, de entrar nas mídias sociais. Na época, as mídias sociais não eram tão fortes quanto são hoje, né? O WhatsApp nem existia em 2012 ainda. Instagram, não lembro, mas acho que também não. Facebook, sim, Facebook já era existente, nascido e já meio forte também. Mas se queria comunicar, se queria realmente fazer chegar às juventudes, aos idosos que for, né, aos catequistas, aos padres, se queria fazer chegar esses momentos, essas celebrações. E aí se começa essa equipe de comunicação jovem, e que se dá o nome de Comissão Jovem, né? Que é um grupo de jovens, um grupo que representa toda a juventude da diocese e que pensa a comunicação para a juventude, que planeja a comunicação para a juventude e que dá esse rumo para a comunicação da juventude. No princípio, a Comissão Jovem era um grupo de pessoas, sim, de jovens, como falei, né, ou estudantes ou formados em jornalismo. Depois, com o passar do tempo, se percebeu que não precisava ser pessoas formadas em jornalismo ou estudantes de jornalismo para fazer parte deste grupo de comunicação. Bastava que o jovem tivesse muita vontade de comunicar ou que o jovem realmente quisesse levar essa boa nova também. Então, por isso que com o passar do tempo, algumas coisas foram mudando também. Mas se faz esse comunicar, se faz esse início, esse pontapé inicial. E a partir dali que se começa também a fazer um mapeamento pela diocese toda de rádios, de jornais, de televisão. E naquele momento, em 2012, mais ou menos setembro, agosto, setembro de 2012, por aí, até outubro, acho, se não me engano, foi o máximo que a gente fez, né? Porque em novembro já recebíamos na diocese os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, então se gravou um CD com alguns jingles de convite para o Bote Fé, que ia acontecer em novembro, recordando o que era a jornada ou explicando o que era a jornada, como material numa pastinha, e foi feita a visita em todos os meios de comunicação da diocese, que nós tínhamos conhecimento, né? Então, todas as cidades da Diocese de Caxias do Sul receberam esse CD, receberam essa pastinha também com algumas informações sobre o que era o Botifé e sobre o que era a Jornada Mundial da Juventude. Então, nós íamos, na ocasião, sempre eu, naquele momento eu era padre, então ia eu e mais algum jovem, e íamos pelas cidades, né? Chegávamos lá, batíamos na porta da rádio e nós somos tal grupo e estamos aqui para divulgar tal coisa, aqui está o nosso material, aqui está uma pastinha explicativa com as informações todas, aqui tem um CD já com um jingle gravado e tudo mais. Então, isso fez com que a Comissão Jovem se tornasse conhecida. De certa forma, quem estava à frente, no caso eu, também se tornasse um pouco conhecido pela diocese em si, pelos meios de comunicação, e fez com que a juventude de fato estivesse no foco, porque nós tivemos sim muitas rádios, muita mídia em cima disso. Então o Pioneiro várias vezes fez reportagens sobre a juventude, e isso foi uma parte interessante que é bom pontuar, né? Porque a juventude ela virou mídia positiva. Normalmente nós vemos nos meios de comunicação a juventude como mídia negativa. E ali naquele momento nós vimos a juventude como uma mídia positiva. E era esse era o nosso objetivo, fazer com que a juventude fosse mídia positiva dentro dos meios de comunicação. E de fato, objetivo cumprido também. E aí que foi o momento que nós começamos a divulgar cada vez mais então o setor juventude em si. E que vários movimentos foram se achegando ao setor juventude. Alguns que nunca tinham ouvido falar, ou que não participavam, ou que achavam que era mais uma pastoral criada e que não era carisma deles, vários foram se aproximando. Então nós tivemos o nosso momento, podemos dizer,
auge do setor juventude. Por quê? Porque era o momento em que os jovens vinham até o setor juventude para conversar sobre as juventudes, sobre o que se passava nos seus grupos e também ouvir o que a igreja tinha a dizer, né? Então foi um momento bastante rico, bastante interessante. A culminância disso, então, foi o Bote-Fé, que a cruz e o ícone foram recebidos em Antônio Prado, vieram de IP, Diocese de Vacaria, então entraram em Antônio Prado, depois Antônio Prado foram para Bento Gonçalves, depois para o Santuário de Caravaggio, por fim em Caxias do Sul, e depois seguiu para a Diocese de Osório. Então aqueles 3 dias que os símbolos ficaram na diocese foram dias extremamente riquíssimos. Antônio Prado, milhares de pessoas na igreja, depois também uma oração em frente ao hospital, um momento riquíssimo. Em Bento, uma caminhada feita também no final do dia, um momento também muito importante, onde muitas pessoas participaram, onde muitas pessoas se envolveram, não somente juventude. No Santuário de Caravaggio, uma missa campal, então com milhares de pessoas também, e um momento de culminância aqui em Caxias, quando os símbolos são acolhidos na igreja São Pelegrino e sobem a rua Sinimbu a pé até a catedral. Isso era uma quinta-feira à noite, com chuva e mais de 7.000 pessoas participando daquele momento, né? Então, aquilo também foi um momento que nós até quase nem acreditávamos que todo aquele grupo de pessoas, todo aquele número de pessoas poderia participar. E de virar à noite na catedral, missa 3 horas da manhã, com a catedral lotada ainda de pessoas, e que ali permaneciam, de jovens que permaneciam nessa vigília também. Então foi um momento bastante rico. E no dia seguinte, então, a cruz e o ícone também entrando no presídio regional de Caxias, depois seguindo para Osório. Aquele momento foi o momento em que nós percebemos o quanto a juventude poderia trabalhar junto, o quanto a juventude poderia caminhar junto, e o quanto a juventude realmente ela poderia dar muito para a igreja, contribuir muito com a igreja, e quanto a igreja também poderia contar muito com a juventude. Então, aqui se percebeu esta via de mão dupla também. E depois, então, a culminância daquele momento todo com a Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013, onde nós tivemos aquele mar de gente em Copacabana, e da Diocese mais de 500 jovens participando, 200 e poucos jovens também, organizados pelo setor juventude, 5 ônibus, missa de envio no Santuário de Caravaggio no domingo, depois cada um entrando nos seus ônibus e indo para o Rio de Janeiro, parando no Santuário da Aparecida também para fazer esse momento de oração lá, a mãe, né? Saindo da mãe de Caravaggio, indo para a mãe Aparecida, entregando toda a juventude também. Momento extremamente riquíssimo, e que dali, na volta, muita coisa foi acontecendo, porque muitos jovens voltaram e não quiseram permanecer na sua zona de conforto, quiseram dar mais, quiseram contribuir mais com a igreja e a instituição, sentindo-se igreja, quiseram contribuir com a igreja e a instituição. Então muitos jovens se engajando em comunidades, se engajando em grupos de jovens, muitos procurando grupos de jovens e o próprio setor juventude para contribuir também. Então aí foi um momento extremamente riquíssimo do trabalho enquanto setor juventude também. Com o passar do tempo se percebeu que o setor juventude ele era diocesano sim, mas que não abarcava o vicariato de Nova Prata. Então era muito distante o vicariato de Nova Prata. E aí se criou, lá em 2014, se criou o setor juventude do vicariato de Nova Prata. Então as paróquias do vicariato sentam juntas e organizam junto o trabalho com a juventude lá. Em 2014 também inicia o Retiro Anjos da Fé, inicialmente não coordenado pelo setor juventude em si, mas pessoas do setor juventude estavam na coordenação do Anjos, ou vice-versa, e depois, com o tempo, se tornou o Anjos da Fé um retiro do Vicariato de Nova Prata, também do setor juventude do Vicariato de Nova Prata. Mas fazer perceber também que o setor juventude ele foi dando esses passos muito grandes nesses 6 anos praticamente que eu estive à frente, 2012 até 2017, o setor juventude foi tendo esses passos. E o mais importante talvez foi quando se conseguiu criar uma equipe de trabalho também. Uma equipe já que não era mais centrada somente na pessoa
do padre coordenador, do assessor que for, né? Mas uma equipe de jovens, jovens que pensam na juventude. Porque por mais que o padre seja jovem, ele já pensa um pouco diferente, ele já se sente bastante adulto para pensar a juventude muitas vezes. E o jovem não. O jovem ele pensa a juventude do seu ponto de vista, como jovem mesmo. Então, essa foi a parte interessante também de nós olharmos para uma equipe que pense junto. E aí se criou então uma equipe de comunicação, uma equipe de articulação, uma equipe de assessores, então assessores adultos, assessores jovens, aqueles que caminham um pouco junto também com o assessor eclesiástico, com o padre coordenador também, né? Então, aqui foram os momentos mais importantes do setor juventude nesses tempos que eu estive um pouco à frente, né? E depois, então, em 2017, veio o convite para coordenar o serviço de evangelização da juventude do Regional Sul 13, então, da CNBB em Porto Alegre. Então, em 2018, eu saí, no final de 2017, saí do setor juventude de Caxias, né? E fui para a coordenação do serviço de evangelização da juventude do Regional Sul 13 em Porto Alegre. Lá foram 2 anos também, depois eu deixei também o ministério. Mas a grande questão aqui é este olhar para a juventude. Eu penso que o mais importante, e é isso que sempre deu muito sentido para a minha vida e sempre permeou muito a minha existência e sempre esteve muito próximo de mim, né? Que é este olhar para a juventude, esse apostar na juventude, esse confiar na juventude. Hoje eu sou professor e não consigo me ver longe da juventude, porque me ajuda muito esse estar com eles, fazer com eles. E eu acho que o mais importante aqui, enquanto setor juventude, é que o setor não deve fazer para a juventude, mas o setor faz com a juventude. Muitos momentos, quem fez as atividades, quem fez os trabalhos, não fui eu, mas foram os jovens que foram fazendo. E claro, e a fama quem levava também não era eu, mas era um grupo todo, né? Nesse período todo também se criou a Romaria ao Santuário de Caravaggio, Romaria da Juventude, então ao Santuário de Caravaggio, sabendo que muitos jovens vão para Caravaggio a pé, muitos jovens iam, muitos grupos iam enquanto grupo, e também olhando para aquele estigma que nós temos da juventude muitas vezes na Romaria de Caravaggio, de que eles vão bebendo e vão fazendo festa e vão fazendo farra e não sei o que, não participam dos sacramentos e que a juventude atrapalha um pouco a romaria. Então esse estigma que eu dizia não pode existir, a gente tem que tirar isso. A juventude, eu sempre costumei para Caravaggio a pé, fiz isso muitos anos, então eu sempre via o contrário disso. Claro, existe a exceção, existe, mas eu dizia, não, gente, vamos ter que mudar isso. Precisa sim ter este olhar da juventude enquanto que reza, que realmente vai com fé e que faz esse caminho pensando sim na mãe de Caravaggio, pensando sim também no seu futuro, que vai fazendo a sua oração, que vai fazendo a sua entrega, que vai fazendo também o seu meio de peregrinação. E aí nós iniciamos também então essa romaria ao Santuário de Caravaggio. Então foram momentos riquíssimos estando à frente do setor juventude. Momentos que eu sinto saudade, sim, porque são momentos que deram um sentido muito grande à minha vida, que deram muita importância à minha vida, que me fizeram construíram quem eu sou. E estar com a juventude faz bastante diferença. E quando a gente olha lá no documento 85, que se fala que a juventude precisa ser protagonista, a grande questão é, o que é esse protagonismo? Protagonismo é deixar o jovem ser jovem. Protagonismo é deixar o jovem realmente fazer as coisas. E não delegar as coisas para o jovem fazer. Então, nós, nas reuniões do setor juventude, às vezes nós questionávamos um pouco, tá, mas lá na paróquia, qual o espaço que se dá para o jovem? É só carregar a cadeira na festa? Não, mas isso não é a função. Claro, o jovem pode ajudar e deve ajudar, não é errado ajudar. A questão é, bom, no momento que tem a festa, se lembra do jovem porque precisa carregar a cadeira. Mas durante o ano todo, se esquece da juventude. Ou, mas a juventude é barulhenta. Vocês já viram um jovem silencioso? E se ele for silencioso demais, cuidado que alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque faz parte da etapa da vida, essa inquietação, um pouco essa revolta, um pouco esse barulho, essa agitação, faz parte da etapa da vida. E se não for assim,
significa que o jovem já foi podado, significa que o jovem não está sendo jovem, significa que o jovem está sendo quase que uma marionete na mão de alguém, e não deve ser assim. Então, esse olhar para o jovem como ele é, o jovem enquanto jovem. Depois, lá no documento 85 também se fala do jovem enquanto dessa opção da igreja afetiva e efetiva pela juventude, que relembra ainda Puebla, que vai também fazer a reunião dos bispos da América Latina em Puebla. Eles vão também dizer essa afirmação dessa opção pela juventude, né? E aí depois o documento 85 reafirma essa opção pela juventude enquanto Brasil, né? A opção afetiva e efetiva. E eu sempre dizia, a opção afetiva é fácil fazer, porque eu posso dizer, eu amo a juventude, é legal tê-los aqui, é legal estar com eles, é ótimo. Essa opção afetiva, ela é fácil de acontecer. A opção efetiva é um pouco mais difícil. A efetiva é o quê? É eu ter um espaço lá na minha paróquia para o jovem se encontrar. É eu, às vezes, conseguir um dinheiro para o jovem fazer uma viagem de formação. É eu conseguir realmente uma estrutura para o jovem poder fazer o seu encontro, poder fazer o seu grupo, poder fazer com que o jovem seja jovem. Então, a opção efetiva, ela é um pouco mais difícil de acontecer. E ela nem sempre acontece de fato. Mas aqui está também a grande defesa do setor juventude. O setor juventude é este caminho que faz com que cada vez mais nós lembremos essa opção efetiva e afetiva pela juventude. E que cada vez mais se saia da efetiva, ou melhor, da afetiva e se entre na efetiva. E se entre realmente nesse dar espaço para o jovem, dar voz para o jovem, deixar o jovem ser jovem, ajudar o jovem a ser jovem, no seu jeito. E também se dar conta que a igreja ela é riquíssima, que ela tem extremamente muitos carismas. Então, se o jovem se encontra e quer ser pastoral da juventude, que bom que ele seja pastoral da juventude. Ele não precisa deixar de ser pastoral da juventude para ser setor juventude. Se o jovem se encontra, se reconhece e realmente se sente bem no Emaús, no cenáculo, na renovação carismática, que bom, ele não precisa deixar disso para ser setor juventude. Muito pelo contrário, ele vem para o setor juventude com tudo isso. E no setor juventude ele soma. No setor juventude ele constrói junto. No setor juventude ele coloca o seu carisma à disposição e pensa a juventude enquanto tal. E pensa a juventude toda. Pensa a juventude da PJ, mas também da renovação, mas também do Emaús, mas também do cenáculo, mas também de tantos outros grupos que nós temos. Então, ele não deixa de lado a sua identidade. Ele não perde a sua identidade ao construir o setor juventude, ao se encontrar no setor juventude, muito pelo contrário. Aí ele fortalece a sua identidade, traz consigo os jovens que estão com ele, que fazem parte do grupo dele, e leva aos jovens também esse olhar de igreja, esse olhar de instituição enquanto tal. Então que cada vez mais o setor juventude possa continuar, né? Um setor juventude que começa assim lá, o embrião começa lá em 2008 na diocese, ainda na época com o padre Junei, com o padre Leonardo, padre Ezequiel, depois padre Gilmar, depois padre Zorzo, agora o padre Marciano. Então, o setor juventude que começa lá atrás, ele tem uma história, ele não nasceu ontem, ele não começou ontem. Não é o padre Marciano quem inventou o setor juventude, não foi o padre Zorzo quem inventou o setor juventude, mas ele tem uma história, ele vem sendo construído por muitas pessoas, ele é construído por muitas mãos, ele é construído por muitos jovens. Muitos jovens deram, não a vida, né, mas deram muito do seu suor, mas deram muito do seu tempo para construir aquilo que hoje nós chamamos de setor juventude, aquilo que nós temos hoje como setor juventude. Então, olhar esta história, dar-se conta que atrás de nós muita gente construiu também, dar-se conta que hoje nós estamos no momento, mas só estamos aqui porque teve esse passado, porque teve alguém antes que pensou junto, que construiu junto, que fez junto e que deu voz à juventude.
O mais importante é isso, que nós possamos, e você que está me ouvindo neste momento, que é jovem, não perca. A pandemia nos atrapalhou bastante, a pandemia faz com que muitos grupos, sim, entrem num certo vácuo aí de 2 anos praticamente sem se encontrar, mas não perca a tua voz, não perca a tua voz. Continue gritando, continue falando, continue defendendo o teu direito de ser jovem. Você que já não é mais jovem, mas é uma liderança de paróquia que está me ouvindo, deixe o jovem também se expressar. Deixe o jovem também ser jovem dentro da igreja. Por quê? Porque cada vez mais precisamos da juventude dentro da igreja. Cada vez mais precisamos desses jovens construindo conosco, participando conosco. Não deixemos que a juventude se perca. E se ela se perder, vamos atrás. Vamos atrás. Porque se nós parar para pensar um pouquinho, a gente vai saber aonde nós perdemos a juventude. Porque quando a gente fala que a juventude está perdida, se nós pensarmos um pouco, nós sabemos aonde nós os perdemos. Nós sabemos aonde foi que eles se perderam. E que talvez foi porque nós não conseguimos acolhê-los, talvez foi porque nós não conseguimos dar voz a eles, talvez foi porque nós não fizemos de fato uma opção efetiva por eles. Então que nós possamos cada vez mais construir esse setor juventude aí que vem e que vai, e que segue, e que permanece, e que muitos outros jovens possam passar pelo setor juventude. E você também faz parte do setor juventude. Você também se sinta parte da construção do setor juventude.